dentro de nós. O desejo ancestral de encontrar algo maior e o medo inevitável de descobrir que esse algo sempre esteve olhando de volta. O ser humano tem uma tendência curiosa, transforma mistério em conquista e o inexplorado em território. Desde o momento em que aprendemos a olhar para o céu, o cosmos deixou de ser apenas um espetáculo para se tornar um espelho. Cada estrela que mapeamos, cada planeta que nomeamos, é uma tentativa de entender a nós mesmos. O K218 Bytes não foge dessa lógica menos. É mais uma peça no grande tabuleiro da ambição humana, um lembrete de que a curiosidade, no fundo, é a mais elegante forma de poder. A ciência observa, mede, classifica, mas o que move o olhar por trás das lentes não é apenas razão, é sede. A mesma sede que fez impérios nascerem e deuses caírem. O impulso de saber é o impulso de dominar, mas há algo diferente nesse planeta. Ele não brilha como os outros. Ele intriga, desafia, parece conter um segredo que a própria natureza tenta esconder. Nessa semana, cientistas detectaram nele sinais que, se confirmados, podem mudar tudo o que entendemos sobre a vida. Não apenas sobre onde ela pode existir, mas sobre o que ela realmente significa. Há uma sensação estranha nessa descoberta, algo que não cabe apenas nos dados. É como se, pela primeira vez, estivéssemos prestes a ouvir o eco de outra consciência, menos uma que não se origina da Terra, mas ressoa com algo que sempre pressentimos. Não estamos sozinhos, mas o que exatamente encontraram lá foram apenas gases, resíduos químicos ou rastros de algo que respira e pensa sob uma atmosfera diferente da nossa. As respostas ainda não são claras, mas o que sabemos já é suficiente para abalar certezas antigas. A ciência fala de moléculas, mas o ser humano ouve algo mais profundo, um chamado, porque o verdadeiro impacto de uma descoberta assim não está nos laboratórios, está nas perguntas que ela desperta dentro de nós. Se existe vida fora da Terra, o que isso diz sobre o valor da nossa própria existência? O que acontece com a ideia de singularidade, de propósito, de centro? O universo não gira mais ao nosso redor. Talvez nunca tenha girado. E o K218 Bytes não é apenas um planeta distante. Ele é uma provocação, um lembrete de que a ignorância nunca foi o oposto do conhecimento, mas a sua semente. A cada avanço tecnológico, a cada telescópio mais preciso, percebemos o quanto ainda somos pequenos diante do infinito. E talvez seja esse o paradoxo da evolução. Quanto mais entendemos o universo, mais evidente se torna o quanto não o controlamos. Mas ainda assim, insistimos, porque o ser humano não suporta o silêncio do mistério. Precisa preenchê-lo com significados, teorias e esperanças. Chamamos isso de ciência, mas poderia muito bem se chamar fé. É nesse ponto que o K218 Bytes se torna mais do que um tema de pesquisa, menos ele se transforma em metáfora. Talvez ele represente o próprio homem, habitável, complexo, instável, frio por fora, mas cheio de possibilidades dentro. Um organismo de contradições, orbitando seu próprio sol de vaidade, tentando manter o equilíbrio entre a lógica e o instinto. A busca por vida fora da Terra é, em essência, a busca por sentido dentro de nós. Queremos encontrar algo que nos diga que não estamos aqui por acaso, que há um padrão, uma arquitetura invisível que governa o caos. E ao mesmo tempo, tememos que o silêncio das estrelas seja a resposta final, menos a prova de que o universo é indiferente. Mas talvez a indiferença seja apenas a forma mais pura de verdade. O universo não precisa nos notar para ter significado. Ele apenas é, assim como nós, que buscamos ordem em meio à entropia, tentando dar nome ao que nos escapa. EP2011912555 to be o nome difícil de decorar mas fácil diz. O tipo de nome que não apenas existe mas permanece, porque carrega algo que transcende a nomenclatura científica, o pressentimento de um novo início. E agora, enquanto o mundo tenta entender o que realmente foi encontrado lá, a pergunta que ecoa não é sobre química ou biologia, é sobre poder. Quem controla o conhecimento
controla a narrativa, e quem controla a narrativa molda o futuro. Talvez o maior impacto dessa descoberta não esteja nas estrelas, mas na Terra, menos nas mãos de quem decidir o que essa descoberta significa. Antes de seguirmos mais fundo nessa história, deixa o like e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai desafiar não só o que você acredita sobre o universo, mas o que você acredita sobre si mesmo. O K218 bytes orbita um sol vermelho, um coração distante pulsando em ritmo próprio, a 124 anos-luz de onde estamos. Sua luz, quando chega até nós, já é passado. Cada raio que toca nossos telescópios é um fragmento de uma história que aconteceu há mais de um século. É como olhar para o reflexo de algo que já não existe do mesmo modo, mas continua ali, vivo no tempo. A ciência chama isso de distância, mas talvez o que realmente nos separa desse planeta não seja o espaço, e sim o orgulho humano de acreditar que o universo gira em torno da nossa própria narrativa. E o K218 bytes é maior que a Terra, cerca de 2,5 vezes o seu tamanho, e orbita uma estrela mais fria, um sol de cor avermelhada, como uma brasa antiga. Na superfície, a temperatura média é de 5 graus Celsius, um frio suportável, um frio que preserva, que guarda o que ainda não quer ser revelado. Ele está na chamada zona habitável, o ponto exato onde a vida é possível, menos nem calor suficiente para queimar, nem distância suficiente para congelar. É o meio termo que mantém o equilíbrio. A ironia é que essa mesma zona também poderia ser o retrato do ser humano, sempre oscilando entre extremos, tentando sobreviver em um ponto de equilíbrio que nunca é estável por muito tempo. Na Terra, chamamos esse ponto de estabilidade de conforto. Vivemos buscando temperaturas seguras, relações previsíveis, rotinas controladas, mas o universo nos mostra algo inquietante. Toda a vida nasce do desequilíbrio. O calor cria o movimento, o frio preserva o mistério. E no espaço, e o K218 bytes se mantém entre os dois. Talvez uma metáfora viva de tudo o que somos. O planeta está tão distante que, mesmo se viajássemos à velocidade da luz, levaríamos 124 anos para chegar até lá. 124 anos menos mais do que uma vida humana inteira. A jornada até ele é impossível para nós, mas o pensamento sobre ele é o que mantém o sonho aceso. É assim com tudo que o homem deseja. O inatingível é o que mais o motiva. A história desse planeta se conecta com algo muito humano. Pense em quando olhamos para o céu à noite e sentimos um leve desconforto. Não é beleza, é desconforto. Um lembrete de que somos pequenos, frágeis, passageiros. O K218 bytes desperta o mesmo sentimento, mas multiplicado pela consciência. Agora sabemos que há um mundo ali, talvez parecido com o nosso, girando em torno de um sol que nunca veremos de perto. E essa simples existência muda a forma como percebemos a nossa. Porque de repente a Terra deixa de ser o centro e nós deixamos de ser os únicos. Há algo de poderoso nisso. Descobrir que não somos únicos é o primeiro passo para compreender o que realmente significa estar vivo. E ao mesmo tempo é uma ameaça à nossa vaidade. Durante séculos, a humanidade construiu seus sistemas políticos, religiosos, econômicos, sobre a ideia de centralidade. Tudo partia de nós. Agora, o universo responde dizendo: vocês são apenas uma variação da regra. E o K218 bytes não quer roubar o nosso protagonismo. Ele apenas nos mostra o quanto nunca o tivemos. Pense em como vivemos tentando controlar o que não entendemos. Tentamos prever o clima, controlar o tempo, medir o espaço, decifrar o futuro. Mas há sempre algo que escapa. Um fator invisível que muda o resultado no último segundo. O K218 bytes é o símbolo perfeito desse algo. A ciência o observa com tecnologia de ponta, mas o que o torna fascinante é justamente o que ela não consegue explicar. A distância, a dúvida, a impossibilidade. É isso que o torna vivo, pelo menos dentro de nós. Há quem diga que a curiosidade humana é o maior ato de resistência do universo.
E talvez seja verdade, porque mesmo sabendo que nunca pisaremos lá, continuamos olhando, continuamos tentando, e o K218 Bytes nos provoca a continuar fazendo perguntas. Por que queremos tanto encontrar vida fora da Terra? Para provar que não estamos sozinhos, ou para nos sentir menos responsáveis pela vida aqui dentro? O planeta vermelho e frio, girando silenciosamente em torno de sua estrela, parece rir da nossa pressa. Ele existe há bilhões de anos, sem precisar ser descoberto. Ele não precisa de nós para continuar. Talvez sejamos nós que precisemos dele para continuar acreditando. Em algum nível, e o K218 Bytes é um lembrete de que tudo o que é grandioso também é distante. As estrelas, os ideais, as pessoas que mais nos inspiram, menos sempre estão um pouco fora do alcance. E no entanto, seguimos tentando tocá-las. É isso que nos torna humanos. Não a certeza, mas a busca. O universo não é um campo de respostas, é um campo de perguntas. Cada planeta descoberto é mais um espelho colocado diante da nossa própria ignorância. E o reflexo pode ser perturbador, mas é também libertador. E o K218 Bytes orbita seu sol vermelho todos os dias, com a precisão de uma máquina e o mistério de uma poesia. Ele não sabe que está sendo observado, não sabe que virou manchete, não sabe que carrega os sonhos de uma espécie inteira. Talvez essa seja a maior diferença entre nós e ele. O planeta apenas é, enquanto nós estamos sempre tentando ser algo. Ele se move sem ansiedade, sem pressa, sem comparação, apenas cumpre seu ciclo. E há algo profundamente sábio nisso. Antes de continuarmos, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Você acha que o K218 Bytes pode abrigar a vida? Ou acredita que ele é apenas um espelho do nosso próprio desejo de encontrar sentido? Porque na próxima parte, vamos entrar no ponto onde tudo começou, quando o ser humano percebeu que aquele brilho distante não era apenas uma estrela, mas um novo capítulo da nossa própria história. Em 2015, quando os primeiros sinais do K218 Bytes apareceram nos telescópios, o planeta não parecia ter nada de especial. Apenas mais um ponto de luz entre bilhões, girando em torno de uma estrela fria e avermelhada. Mas o detalhe que chamou a atenção dos astrônomos foi a sua órbita perfeita. Não próxima o bastante para queimar, nem distante o bastante para congelar. Naquele equilíbrio matemático, havia uma promessa silenciosa, menos a mesma que a vida parece sussurrar em cada canto do universo, quando as condições se alinham. 4 anos depois, em 2019, o inesperado aconteceu. Traços de vapor d'água foram detectados na atmosfera do K218 Bytes, e essa foi a primeira vez que a humanidade pôde olhar para tão longe e enxergar, mesmo que de forma indireta, o reflexo de algo que conhecemos bem, o ciclo da vida. Água, esse elemento simples, aparentemente banal, é a matéria-prima de tudo que pulsa, respira e resiste. Onde há água, há movimento. E onde há movimento, há possibilidade. Naquele instante, o planeta deixou de ser uma curiosidade astronômica para se tornar uma pergunta viva. Mas será que a presença de água é suficiente para afirmar que há vida? Ou será apenas um eco químico, um acaso cósmico, imitando os padrões que reconhecemos como nossos? Essas perguntas dividem cientistas e filósofos até hoje, porque tocam em algo mais profundo, a própria definição de vida. Talvez a vida não precise ser orgânica, nem respirar oxigênio. Talvez seja apenas a capacidade de persistir, e nesse sentido, o universo inteiro já é vivo. Em 2023, o telescópio James Webb entrou em cena. Sua sensibilidade é tamanha que consegue ler a atmosfera de planetas distantes através da luz que as atravessa. O que ele revelou sobre o K218 Bytes fez o mundo científico parar. Metano e dióxido de carbono foram detectados menos moléculas que na Terra estão intimamente ligadas à biologia. Pela primeira vez, encontramos a combinação perfeita: água, carbono e estabilidade climática. Um tripé que até então só existia aqui. Era como se o universo tivesse repetido a fórmula menos
e isso muda tudo. Mas o que realmente significa repetir? Será que o universo copia a si mesmo? Ou será que nós é que projetamos nossos próprios moldes sobre ele? Essa é a fronteira invisível entre ciência e ego, ponto em que observar vira interpretação. O ser humano não busca apenas respostas, menos busca a confirmação de suas próprias crenças. Talvez o maior experimento não seja o que fazemos com telescópios, mas o que fazemos conosco quando descobrimos que não somos únicos. Os dados mostravam algo ainda mais intrigante. A atmosfera do K218 bytes era espessa, densa, como uma cápsula protetora. Dentro dela, os padrões químicos lembravam o que temos nos oceanos primordiais da Terra, menos aqueles mares antigos que deram origem às primeiras formas de vida. Muitos cientistas começaram a chamá-lo de planeta oceano, um mundo inteiro coberto por águas profundas, talvez agitadas, talvez calmas, mas um planeta sem continentes, sem fronteiras, apenas vastidão líquida. Você já pensou no que isso significa? Um mundo inteiro feito de oceano, sem divisão entre terra e mar, sem onde começar nem terminar. Nesse cenário, a vida não seria um acidente, mas uma consequência. A água é o meio onde o tempo tem paciência, onde as moléculas se encontram e aprendem a persistir. O K218 bytes pode ser um laboratório natural da própria criação, um lembrete de que a vida não precisa de continentes, apenas de condições para continuar existindo. Enquanto a ciência avança, há algo quase poético nesse processo. A humanidade, armada com a mais alta tecnologia, volta o olhar para o céu e acaba reencontrando o símbolo mais antigo da vida, menos a água. Tudo o que é mais sofisticado no universo sempre acaba voltando ao simples. Talvez porque o simples seja o que realmente dura. Mas há um ponto que poucos percebem. Cada vez que confirmamos a presença desses elementos em outro planeta, estamos abrindo uma porta que não se fecha mais. Se há vida lá fora, a vida deixa de ser um privilégio e passa a ser uma regra. E isso muda completamente a forma como enxergamos nosso próprio valor. Não somos exceção, somos parte de um padrão. Isso não nos diminui, nos coloca no mesmo fluxo que rege tudo o que existe. A cada descoberta, e o K218 bytes se torna menos um mistério e mais um espelho. Talvez o que estamos observando lá fora seja apenas a tentativa do universo de se reconhecer através de nós. Um ciclo que começou muito antes de qualquer telescópio e que continua até hoje, agora, dentro da mente humana. Mas o que o James Webb descobriria depois desse ponto, o que viria a seguir, ultrapassaria qualquer expectativa. A próxima revelação não seria apenas sobre elementos químicos ou atmosferas, seria sobre o próprio conceito de existência. Algo foi detectado, algo que não deveria estar lá. Antes de avançar para essa parte da história, comenta aqui embaixo o que você está achando desse conteúdo. Você acredita que há vida além da Terra? Ou que o universo é um espelho das nossas próprias projeções? Deixa o seu like, compartilha o vídeo com alguém que ama esse tipo de reflexão e se inscreve no canal para continuar acompanhando essa jornada, porque o que vem a seguir vai questionar tudo o que você acredita sobre o que é, de fato, estar vivo. Quando os dados mais recentes do telescópio James Webb chegaram, o silêncio na sala de pesquisa da Universidade de Cambridge durou mais do que o habitual. Não era um silêncio de dúvida, mas do espanto. O que estava diante deles não era apenas mais uma leitura espectral de um planeta distante. Era uma assinatura química que parecia viva. E o K218 bytes começava a revelar algo que, até então, só existia na Terra: compostos orgânicos complexos. As leituras mostraram a presença de dois gases, diami, de metalsulfeto, e diami, de sulfeto de dimetila. Nomes estranhos, quase técnicos demais para traduzirem o impacto que tiveram. Esses compostos, na Terra, só são produzidos por organismos vivos, mais especificamente, por micro-organismos marinhos e fitoplânctons, menos as menores formas de vida que sustentam toda a cadeia biológica dos oceanos. O dado mais impressionante, porém, não estava apenas na presença desses gases, mas na quantidade. As concentrações de D+, e DMDS no K218 bytes
eram 20 vezes maiores do que as da atmosfera terrestre. Era como encontrar uma assinatura biológica em voz alta, um sinal que não apenas existe, mas grita. Para qualquer cientista, esse número era quase uma provocação. Afinal, o universo não costuma ser tão generoso em suas pistas. Essa abundância levantou uma hipótese poderosa. Se há organismos vivos lá, não são poucos. A escala seria imensa, menos talvez um planeta inteiro respirando em uníssono. Mas o que torna essa descoberta ainda mais intrigante é a estabilidade. Ao longo de várias medições, realizadas em meses diferentes, os gases continuavam lá, na mesma proporção. Na ciência, estabilidade é sinônimo de processo, e processo é sinônimo de sistema. Algo estava mantendo aquela química viva, produzindo e renovando-a constantemente. Isso excluía a possibilidade de um evento isolado, como uma explosão vulcânica, uma reação passageira. Havia algo sustentando aquele equilíbrio. O professor Nick Maddon, líder do estudo, foi direto em uma entrevista. Esta é a evidência mais forte até agora de que possivelmente existe vida fora da Terra. Uma frase assim não sai facilmente da boca de um cientista. Ela carrega peso, risco e responsabilidade. Mas ele sabia o que tinha em mãos. O James Webb não apenas observou gases, ele captou uma assinatura de comportamento, o tipo de padrão que na Terra só a biologia consegue produzir. Mas será que a biologia em qualquer lugar do universo se comporta da mesma forma? Essa é a pergunta que começa a dividir a comunidade científica. Porque para alguns, a vida não é apenas química, menos é contexto. E talvez estejamos usando o manual errado para decifrar algo que não foi escrito por nós. Mesmo assim, a estatística é inegável. Há mais de 5.800 exoplanetas confirmados até hoje, mas menos de 1% deles estão na chamada zona habitável. E, entre esses poucos, nenhum apresentou uma combinação de elementos tão promissora quanto o Q 218 bytes. Água, carbono, metano, dióxido de carbono e agora, demais, IDMDS. É o pacote completo. Uma orquestra molecular tocando a mesma melodia que nos deu origem. Mas há um detalhe que pouca gente comenta. O DMAIS e o DMDS não sobrevivem por muito tempo. Eles se dissipam rapidamente, destruídos pela radiação estelar. Na Terra, duram dias. Então, o fato de estarem constantemente presentes na atmosfera do K218 bytes indica que estão sendo repostos o tempo todo. Em outras palavras, há algo lá, produzindo vida, enquanto medimos. Essa constância é o que fez o público se dividir. Para alguns, é a confirmação de um novo início na história da humanidade. O momento em que deixamos de olhar para o universo como espectadores e começamos a vê-lo como um espelho. Para outros, é uma ilusão, o desejo humano de encontrar significado no caos. Você já pensou no que isso representa? A possibilidade de que neste exato momento, a luz que parte do K218 bytes carregue partículas de algo vivo, atravessando o espaço, atravessando o tempo, para nos dizer que a solidão talvez nunca tenha sido real. A distância de 124 anos-luz significa que o que observamos agora aconteceu há mais de um século. Aqueles gases que detectamos já não são mais os mesmos. Tudo o que temos é o retrato de um instante, o eco químico de um passado distante. Mas ainda assim, é suficiente para mexer com tudo o que acreditamos sobre o presente. É curioso como a maior descoberta científica das últimas décadas começa a se parecer cada vez mais com uma fábula filosófica. Um planeta coberto por oceanos, respirando compostos orgânicos, orbitando um sol vermelho, enquanto nós o observamos de longe, tentando decifrar o significado de sua existência. Talvez a ciência, nesse caso, tenha encontrado o mesmo ponto onde nasce a fé, o lugar onde a explicação termina e o mistério começa. Antes de seguirmos, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você pensa sobre essa descoberta. Você acha que esses sinais são provas de vida real
ou apenas um reflexo da nossa vontade de acreditar? Na próxima parte, vamos mergulhar na fronteira mais delicada dessa história, menos onde a ciência encontra a dúvida, e onde até os maiores especialistas começam a discordar sobre o que é de fato considerado vida. A notícia sobre os gases do K218 bytes se espalhou como fogo em um campo seco. Manchetes, podcasts, debates e até pregações religiosas começaram a usar o nome do planeta. Alguns diziam que ali estava o início de uma nova era científica, outros que era apenas mais um engano da arrogância humana. Mas no meio de toda essa euforia, a própria ciência mantinha o tom frio e metódico. Para declarar oficialmente a existência de vida fora da Terra, não basta empolgação. É preciso certeza de 99,9999%. 5 noves depois da vírgula, um padrão de precisão quase inatingível, conhecido como nível 5 sigma. O tipo de número que não admite fé, apenas, e nesse momento, evidência. E o K218 bytes alcançou 99,7%. Impressionante, mas insuficiente. Essa distância entre quase certeza e confirmação absoluta é o território mais humano que existe, o da dúvida, porque é nela que moram o medo, o orgulho e a ambição. A dúvida é o preço do conhecimento e o combustível da descoberta, mas também é o abismo onde as convicções desabam. O K218 bytes expôs isso com uma precisão dolorosa, por trás de telescópios de bilhões de dólares. O que realmente observamos é a fragilidade da mente humana tentando se equilibrar entre fé e razão. Os pesquisadores começaram a se dividir. A astrônoma escocesa Catherine Hay, da Universidade de Edimburgo, alertou: mesmo com dados perfeitos, não podemos afirmar que esses gases vêm de vida biológica. Não sabemos o que tipo de geologia pode existir lá. Para ela, e o K218 bytes pode ser um mundo de processos químicos exóticos, onde gases orgânicos se formam sem precisar de organismos vivos. Em outras palavras, o planeta poderia estar apenas simulando a vida, menos uma ilusão química. Por outro lado, o professor Nico Maddon, que liderou o estudo de Cambridge, não recuou. Se confirmarmos esses padrões, podemos estar diante da evidência mais forte de vida fora da Terra na história moderna. Essa frase gerou um desconforto quase político, porque toda grande descoberta, antes de ser aceita, precisa vencer não só o ceticismo científico, mas também o jogo de poder dentro da própria comunidade. Publicações, verbas, egos. O espaço é infinito, mas o orgulho humano, às vezes, parece ainda maior. No Brasil, o astrônomo Cássio Barbosa, do Centro Universitário FEI, trouxe uma observação importante. Segundo ele, há um furo lógico nas leituras. Se o D+, e o DMDS estão lá, outras substâncias intermediárias deveriam aparecer também menos, como o ácido sulfídrico, mas não aparecem. Isso sugere que há algo errado na equação. Ou os sensores estão interpretando os dados de forma incorreta, ou o planeta está operando com leis químicas que ainda não conhecemos. Essa segunda opção, por mais tentadora que pareça, é também a mais assustadora. Porque se o K218 bytes funciona segundo uma lógica diferente, talvez o que chamamos de vida precise ser redefinido. E redefinir a vida é redefinir a nós mesmos. Mas há um problema que nenhum telescópio consegue resolver: a distância. Estamos a 124 anos-luz de lá. Isso significa que, mesmo viajando à velocidade da luz menos o limite físico máximo, levaríamos mais de um século para chegar. Tudo o que podemos fazer é observar, analisar e tentar decifrar sinais antigos. É como estudar o reflexo de uma chama que já se apagou. Nenhuma sonda, nenhuma nave, nenhum robô humano chegará lá em um futuro próximo. Por isso, e o K218 bytes é ao mesmo tempo a maior descoberta e a maior frustração da nossa geração. Ver, mas não tocar. Saber, mas não confirmar. Esse dilema não é novo. A história da ciência é feita de fronteiras. Cada vez que cruzamos uma, descobrimos que a próxima está ainda mais distante. Galileu olhou para o céu
e viu luas girando em torno de Júpiter. Darwin olhou para a Terra e viu padrões escondidos na vida. Agora olhamos para o espaço profundo e vemos o reflexo de algo que não podemos compreender completamente. Talvez a ciência, por mais avançada que se torne, continue sendo uma tentativa de dar forma ao invisível, uma forma de negociar com o caos. Mas o caos também observa, e quanto mais o estudamos, mais ele parece nos estudar de volta. Essa é a ironia que muitos evitam encarar. Cada avanço técnico revela não apenas o universo, mas também a natureza do próprio observador. Por isso, UK 218 bytes é tão simbólico. Ele é menos sobre vida extraterrestre e mais sobre a nossa incapacidade de aceitar o mistério sem tentar controlá-lo. Enquanto os cientistas argumentam, o planeta continua girando, indiferente a toda essa discussão. Lá, os gases continuam se formando, se dissipando, talvez se regenerando. Tudo segue o curso natural. Dúvida é nossa, não dele. E o que 218 bytes não precisa provar nada, menos nós é que precisamos acreditar em alguma coisa. Essa história está longe de terminar. Nos próximos anos, novas observações serão feitas, novos dados virão, talvez confirmem a vida, talvez desmentam tudo. Mas independentemente do resultado, o impacto já aconteceu. E o que 218 bytes mudou a forma como olhamos para o céu e talvez também a forma como olhamos para nós mesmos. Porque agora sabemos o quão fina é a linha entre o real e o possível, entre o visível e o imaginado, entre a fé e a razão. Antes de avançarmos para a última parte, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e comenta aqui embaixo. Você acha que a dúvida é o limite da ciência ou o que a mantém viva? Na próxima parte, vamos além da dúvida, menos para o ponto onde o silêncio do universo se torna a resposta. O UK 218 bytes continua lá, girando em silêncio em torno de seu sol vermelho, indiferente ao barulho que causa aqui. Enquanto discutimos, analisamos e duvidamos, ele apenas segue o curso natural das coisas. Esse planeta não precisa provar nada, ele não busca atenção, não precisa ser entendido, ele simplesmente existe. E talvez esse seja o maior ensinamento que ele nos oferece. A existência por si só já é extraordinária. O universo não pede permissão para ser, ele apenas é. E talvez o nosso papel não seja controlá-lo, mas aprender a coexistir com o mistério. Nos últimos minutos, falamos sobre distâncias cósmicas, gases invisíveis e teorias que desafiam a lógica. Mas no fundo, tudo isso é sobre nós, porque cada descoberta no espaço é de alguma forma um espelho voltado para dentro. E o que 218 bytes é um lembrete de que o desconhecido não está apenas a 124 anos-luz de distância, menos ele vive dentro da mente humana. A vida, em todas as suas formas, é o movimento do que se recusa a parar, e nós também fazemos parte desse movimento. Procurar por vida fora da Terra é, na verdade, uma forma de tentar entender a nossa própria. Mas essa busca não pode terminar nas estrelas. O verdadeiro desafio está em aplicar lá no aqui e agora, no modo como vivemos, decidimos e nos relacionamos. Porque de nada adianta descobrir outros mundos se continuamos destruindo o nosso. A ciência pode olhar para o cosmos, mas é na Terra que exercemos a responsabilidade de sermos conscientes. O UK 218 bytes nos ensina sobre equilíbrio. Ele vive entre o calor e o frio, entre o fogo e o gelo, no ponto exato onde a vida é possível. Nós também precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio entre razão e emoção, entre ambição e serenidade, entre o querer tudo e o entender o suficiente. O primeiro passo é o autodomínio. Assim como o planeta se mantém estável em meio ao caos do espaço, é preciso aprender a orbitar o próprio centro. Isso significa desenvolver clareza sobre o que realmente importa. Reserve um momento do seu dia para observar o seu próprio e universo interno, o que está em equilíbrio e o que está se afastando demais da sua zona habitável, o que te aquece ao ponto de dar energia a menos e o que te consome
ao ponto de te queimar. Essa reflexão simples é um exercício de sobrevivência emocional. O segundo passo é o comprometimento com o movimento. A vida não se sustenta na estagnação. Assim como o UQ 218 bytes gira constantemente, você também precisa continuar evoluindo. Pequenas ações diárias são as órbitas que mantêm a sua existência estável. Leia, aprenda, questione, melhore. O conhecimento é o combustível que mantém o pensamento vivo. Mesmo diante do desconhecido, mova-se, porque a curiosidade é a força que impede a alma de congelar. O terceiro passo é o propósito. A ciência busca respostas, mas o ser humano precisa de sentido. O UQ 218 bytes pode nos mostrar que a vida é mais comum do que pensávamos, mas o que nos faz únicos é a consciência de poder escolher o que fazer com a vida que temos. Reflita. Qual é o propósito que te move? O que você quer construir? Não no espaço, mas dentro do si. A curiosidade sem propósito gera dispersão. Mas quando você une conhecimento e intenção, o que nasce é transformação. O último passo é a humildade diante do infinito. O universo não cabe nas nossas teorias e a vida não cabe nos nossos planos. E o UQ 218 bytes mostra que há coisas que não controlamos e tá tudo bem. Aprender a aceitar o que não pode ser mudado é uma das formas mais sofisticadas de inteligência. O poder humano não está em dominar tudo, mas em compreender a própria limitação. É isso que nos torna verdadeiramente conscientes. Saber que somos parte de algo muito maior e ainda assim escolher agir com responsabilidade, empatia e respeito. Talvez a maior lição dessa jornada seja simples. Existir já é um milagre. E quando entendemos isso, cada gesto se torna um ato sagrado. E o UQ 218 bytes não precisa nos responder. Ele já respondeu. A vida preciosa e frágil. E mesmo que um dia confirmemos que ela existe lá fora, ainda será aqui, na Terra, que teremos de provar que merecemos o dom de tê-la recebido. Agora é com você. Pegue o que aprendeu neste vídeo e transforme em prática. Busque, reorganize suas prioridades, questione, olhe para o mundo e para dentro, o que te prende, com o mesmo olhar curioso com que a humanidade observa as estrelas. A transformação começa quando deixamos de ser espectadores do universo e passamos a ser parte consciente dele. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem também busca compreender mais sobre a vida e o universo. Deixa aqui nos comentários o que você sentiu ou compartilhe a sua experiência, menos pode ser de forma anônima. Se quiser, o importante é participar dessa conversa, porque cada reflexão sua é uma nova estrela acesa no nosso pequeno universo de consciência.